Neste vídeo vamos tentar dar um aspecto mais interessante à nossa aplicação e fechá-la em termos de funcionalidade, neste caso colocando aqui a página do erro também. Mas eu quero chamar a atenção para um aspecto que é importante também perceberes. Nós aqui na parte da definição das paths, ou dos tos, como lhe queiras chamar, porque temos aqui as duas circunstâncias, nós podemos utilizar aqui as barras e podemos colocar aqui as barras antes ou podemos simplesmente ignorá-las, ok? Não há qualquer problema, o sistema vai funcionar exatamente da mesma forma e não tens que te preocupar muito com isso. Eu pessoalmente acho mais interessante colocar aqui as barras, porque permitem facilitar a leitura das nossas rotas, ok? Porque aqui começamos a ter uma rota com uma barra, depois aqui temos a barra seguida de qualquer coisa, torna-se, pelo menos na minha opinião, um bocadinho mais legível e não há, à partida, qualquer problema em colocar isto a funcionar desta forma. Agora imagina o seguinte, queres dar estilos às tuas hiperligações. Bom, nós podemos fazê-lo através de CSS, mas já agora, uma vez que sabemos fazê-lo, vamos colocar aqui o Bootstrap a funcionar. Okay? E para fazermos com que o Bootstrap funcione aqui, nós podemos ir aqui ao nosso browser, vamos abrir aqui um separador à parte e vamos colocar aqui um React Bootstrap. Vamos entrar aqui na introdução, vamos ver como adicionar, vamos adicionar ao nosso projeto, instalar o React Bootstrap, vamos aqui regressar ao nosso terminal, vamos aqui abrir um novo terminal, vou adicionar aqui então a instrução, vou deixar que seja instalado então o nosso React Bootstrap. Já não necessitamos aqui deste nosso terminal, vamos aqui fechá-lo, mantemos o outro aberto. O que nós vamos fazer aqui é regressar aqui ao nosso projeto e como podes verificar as letras estão ainda serifadas, não está ainda o Bootstrap a funcionar, porque agora nós vamos ter que verificar como é que nós o agregamos aqui ao nosso projeto e neste caso nós podemos fazer a importação de componentes ou então podemos utilizar o seu CSS. Vamos aqui importar o CSS, ok? Então vou fazer aqui um import, vamos aqui regressar ao nosso código, aqui no nosso app.js vamos importar o CSS aqui, vamos verificar se já há alguma alteração aqui na nossa aplicação. Repara, as letras passaram a deixar de ser serifadas e neste momento nós já estamos em condições de poder tirar partido de algumas funcionalidades do CSS do Bootstrap, nomeadamente colocar aqui os nossos links como botões. Bom, mas poderemos pensar, então, mas como é que eu faço aqui para colocar o link como botão? Bom, nós podemos, de facto, adicionar aqui CSS ao nosso app.js e definirmos da forma como quisermos, mas podemos colocar aqui um class name é igual, e agora podemos colocar um btn primary, por exemplo. Okay? E cá no fundo, vou aqui remover, neste caso vamos aqui remover aquelas barras de separação, e o que nós podemos utilizar aqui, neste caso, é colocar aqui um espaçamento destes dois para a frente, então um ME de 3. E vamos olhar aqui para 3 botões que nós já aqui temos e que já estão a funcionar para podermos saltar entre as diferentes páginas do nosso serviço. Também poderemos agora testar o seguinte, vamos por exemplo aqui à página do Home, e vamos colocar aqui um div como elemento agregador, vamos puxar aqui o H3 para dentro, e aqui vamos colocar um class name, é igual a, por exemplo, um card, vamos verificar o que é que vai acontecer aqui ao nosso home, reparem que já tem aqui um card, vamos colocar aqui se calhar isto com uma estrutura de grelha, então para isso vamos colocar aqui, vamos criar aqui fora e já vamos tratar disso, vamos fazer aqui um div ou então um section, .container, dentro do qual temos um div.row, poderemos colocar simplesmente assim .row e ele vai criar um div, dentro do qual temos uma .call, e se pressionarmos agora o tab vamos ter aqui isto tudo, e agora vamos puxar aqui isto para o interior do nosso espaço, vamos aqui remover este espaço e agora já vamos ver aqui o nosso home, ok, vamos colocar aqui um card, cá está ele, vamos colocar aqui na row uma margin top de 3, vai já ficar ali um bocadinho separado, e aqui no call, o que nós podemos fazer, por exemplo, é colocar um call 8 e colocar aqui em cima um justify content center. E que repara como já que vamos começar a ter aqui o nosso home centrado, ok? Da mesma forma que posso agora chegar aqui ao meu JSX e no meu nav colocar tudo isto dentro de uma estrutura mais interessante. Então o meu nav vai ser um container, class name, é igual a container,
dentro do qual nós vamos ter um div.row e dentro do qual um .call com um text center, por exemplo, ok? E aqui eu já posso puxar os meus links todos para o interior da minha aplicação. E repara como rapidamente nós vamos começar a ter aqui já alguma organização visual. Eu vou afastar um bocadinho aqui o zoom. Okay? Vamos aqui pedir para formatar o documento. Já temos o documento formatado e repara que aparentemente parece que estamos a adicionar alguma complexidade ao nosso sistema, mas de facto nós estamos a adicionar aquilo que iríamos fazer em HTML. Isto é, estou aqui a criar o home, vamos já aqui fazer o seguinte, vamos aqui centrar tudo isto, vamos colocar aqui um text center e vamos lhe dar um padding interno de 3. Então já vamos ter aqui o home centrado, ok? Posso inclusive agora dar-lhe aqui um background light, vai ficar com um cinza ligeiro aqui no fundo, e agora eu posso replicar isto que aqui tenho, por exemplo, para os outros 3 componentes. Eu posso ir aqui ao Services, vou colocar aqui desta forma, já não preciso aqui do fragmento, porque o Section funciona como o fragmento, então vamos aqui fazer um formato document. Se eu for agora aqui aos Services, ok, vamos verificar, ok, Services, e o Services aparentemente não está a funcionar, não, está a funcionar. Aqui eu tenho o Home, Services, estou dentro dos serviços, ok? Cá estão os serviços, aqui os contactos ainda está com o seu aspecto original e vamos agora reparar aqui essa circunstância. Vamos aqui à parte dos contactos e repara como é fácil nós agora, à medida que vamos percebendo como é que tudo isto funciona, nós vamos conseguindo implementar toda a nossa lógica. Repara, contacts, ok? Home, services, contacts, etc. Vamos aproveitar para implementar uma página de erro, isto é, se alguém mais esperto tentar alterar aqui, por exemplo, para survey. E a nossa aplicação neste momento está a devolver isto, que na prática não é uma boa solução. Isto é, tem um sistema de navegação e está aqui totalmente em branco. Deveríamos devolver aqui um erro. Como é que nós podemos fazer? Bom, neste caso, nós vamos criar aqui um componente adicional. Podemos até aproveitar um destes, o contacts. Vamos alterar o nome para error. Aqui dentro nós vamos criar um erro simples, ok? Vamos colocar aqui error, simplesmente assim, e o que nós vamos agora fazer aqui é colocar aqui um background Tanger e um text white, ok? E agora, como é que nós vamos chegar a este erro? Bom, neste caso, aqui nas nossas rotas, nós vamos dizer aquilo que já vimos no vídeo anterior, isto é, para todas as rotas que não estejam definidas em cima, nós vamos fazer aqui um error. Ora, este error não existe, nós vamos ter que o importar aqui para dentro. Então, vamos fazer aqui um import, vamos colocar aqui o error, e agora vamos colocar aqui o error. Vamos verificar então se o nosso sistema já lá vai. Repara o que é que aconteceu aqui, eu coloquei ali o survey. Obviamente que se eu navegar pelos outros componentes não vou ter qualquer problema, mas se eu aqui for manualmente ali colocar qualquer coisa que não faz sentido, vai aparecer aqui a página do erro. Como podes observar, fazer testes, que é o mais importante quando estamos a estudar este tipo de tecnologias, é a forma mais correta de nós conseguirmos entender como elas funcionam. Como podes verificar até agora, existe uma certa simplicidade na forma como nós conseguimos rapidamente tirar partido da utilização do React Router. Obviamente que há mais informações adicionais sobre isto, nomeadamente, imagina, por exemplo, se nós quisermos adicionar um link dentro de um componente, por exemplo, aqui nos serviços, ter aqui um link para uma página chamada acerca de, por exemplo, um about, ok? Vamos verificar isso no próximo vídeo, como fazer.